Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amo-te, Jesus, pois neste mundo tão banal, só o teu amor eu sinto ser real. Quer nas horas de dor ou de perigo, não estou só, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Amo-te, Jesus, pois tu és minha alegria, o meu companheiro fiel de cada dia. És tu, Jesus, minha prece, meu louvor. Preciso mais e mais do teu amor. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Deus deu aos seus filhos a melhor coisa que ele podia dar. Ele não tinha outra melhor. Ele deu a sua palavra, porque a sua palavra é Deus. Então ele deu de si mesmo a seus filhos, como o pai dá o sangue para o seu filho. Assim também Deus deu de si mesmo da sua vida
para nós. Agora, a sua palavra nos vem através de seus mensageiros. Paulo disse aos Efésios capítulo 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutores aqui quer dizer mestres, ensinadores. Para que fim? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E assim, o apóstolo continua explicando a finalidade destes ministérios na igreja. A igreja deve usufruir destes ministérios. Jesus disse, e aqueles que não entravam, eles ficavam na porta, não entravam e não deixavam aqueles que quisessem entrarem, impedindo. A igreja precisa conhecer estes ministérios, porque Deus tem dado esses ministérios para a sua perfeição. Porque assim que vier a sua perfeição, então virá o arrebatamento. Está escrito na carta aos Hebreus, no último versículo do capítulo 11, assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E eles estão esperando pela nossa perfeição. Eles, aqueles que partiram, ou aqueles que partirem antes de nós para a glória eterna. Sim, ouvintes, a igreja deve ser ensinada. Quando falo igreja, estou me referindo ao indivíduo, à pessoa, porque a igreja são aqueles que são separados para fora. A igreja é formada por membros, individualmente falando. Vós sois pedras vivas. E o apóstolo Paulo fala individualmente que nós somos templos do Espírito Santo. Você, o seu corpo é um templo. E você deve pensar que Deus habita nesse templo. Analisar qual é o tipo de adoração existe nesse templo. Agora, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O ensinamento é uma coisa muito sublime para nós. Aquilo que aprendemos é que vamos praticar. Sempre temos de praticar aquilo que aprendemos. Daí então a responsabilidade muito grande de quem ensina. E ensinar a Bíblia é traiçoeiro. É uma coisa de muita responsabilidade. Porque isso é como esquiar sobre o gelo. Aquele gelo fininho, muitas pessoas têm morrido onde existe gelo, que as águas congelam, então eles praticam o esporte de esquiarem sobre o gelo. Mas acontece, muitas vezes, de uma pessoa daquela que está esquiando, passa por um gelo tão fino que não lhe suporta, e a pessoa afunda naquele buraco e morre ali dentro, some, desaparece na água congelada por baixo do gelo, por baixo daquela casca. E ensinar a Bíblia é mais ou menos como isto, diz o profeta. Porque o ensinamento é que dá a posição do crente no corpo de Cristo.
O ensinamento é que nos leva para a nossa posição. O que a mulher está aprendendo está levando-a para uma devida posição. Agora, eu aconselharia todas elas, a cada uma individualmente, desde novinha, desde mocinha, saber o que está aprendendo, o que estão aprendendo. Porque o que você aprende vai lhe dar uma posição. Você foi ensinado assim, você vai ficar nesta posição que o teu ensinamento lhe oferece. Vê se isso combina com as escrituras, a posição que você vai tomar como mulher. Começando lá do Gênesis até o Apocalipse. Você veja a posição sua. Veja só a responsabilidade de quem ensina. Por isso que São Tiago disse: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. São Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? O que as pessoas aprendem é que vai valer, é o que vai pesar no destino eterno delas. Não cuide que uma pessoa vivendo numa posição errada, ela terá um destino feliz, agradável. Não. Antigamente, lá no mundo oriental, o pai de família escolhia o mestre, o tutor, o professor de seu filho. Vejam isto em Gálatas capítulo 4. Agora, aquele homem devia ser um homem que tinha moral, que tinha conduta, porque ele ia ensinar um homem, ele ia fazer um homem no futuro. Era de fato um mestre, um tutor. E ele próprio, aquele mestre, estava encarregado de levar aquele filho à adoção, aprovar a sua adoção ou não, porque ele observava o interesse do filho pelos negócios do pai. Foi justamente isto que o Espírito Santo fez com Jesus. Jesus interessou-se tanto nos negócios do Pai. Todos sabemos quais foram os negócios do Pai de Jesus aqui na terra. Pela ocupação que ele teve, nós sabemos que tipo de negócio Deus tem com essa terra. Basta observarmos isso. Não precisamos nos complicar, nos confundir. Basta você ver a ocupação de Jesus para salvar a humanidade. Ele subiu num palácio, uma vez simplesmente para ser julgado. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas ele tinha um mestre, ele tinha um tutor, era o Espírito Santo. Tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. O mestre é o Espírito Santo, é o verdadeiro mestre. Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. E só o Espírito Santo pode nos colocar na verdadeira posição. Vou repetir: não cuide que estar fora da posição, homem, fora da posição, mulher, seja menos do que inferno, seja menos do que desgraça. Durante todos os anos que labutamos com famílias, procurando levantar lares e tudo mais, a razão principal da queda dos lares, da destruição, é a mulher inconformada com sua posição de mulher. A razão principal é a mulher fora do posto do seu dever. E
sem menos consequência, o homem também, fora do posto do dever. Aí está a coisa. O regulamento militar nos mostra isto. O que acontece com um militar que está fora do posto do dever, quando ele deveria estar ali, naquela hora. E cada coisa está em seu lugar no universo. Por isso, não houve uma hecatombe, não houve uma catástrofe terrível entre os planetas até hoje. Porque tudo está em ordem, tudo está em perfeito lugar, tudo está na sua devida posição. Se os homens têm alterado a natureza aqui na Terra, através de bombas e coisas, é por isso que então temos certas alterações nas estações. Mas aqui está, guardem isto, depende muito do mestre. Então aquele mestre, aquele tutor, vendo que o filho era interessado pelos negócios do pai, chegando no determinado tempo, dizia para o pai: está na hora, seu filho é um homem responsável, seu filho honra o seu nome. Então aquele pai vestia aquele filho de branco e publicamente fazia adoção dele. Gálatas capítulo 4. Vocês vão encontrar isso. E a história também não falha nesse sentido. Então, publicamente, aquele filho recebia adoção. E desde então, ele podia falar no lugar do pai. Se houvesse cheque naquele tempo, a assinatura daquele filho no cheque valia tanto quanto a de seu pai. Sim, meus amados, é por isso que Jesus Cristo foi Deus. Ele não foi menos do que Deus. A sua palavra tinha que ser respeitada pela própria natureza, pelos demônios, pelo pecado, pela imundícia toda deste mundo. A sua palavra tem que ser respeitada. Porque ele fala no lugar do Pai. O Pai fala através dele. Isto quer dizer que o Pai fala através dele. Ele disse: o Pai que me enviou veio também em mim. Quando ele disse para os discípulos: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ora, mas ele prometeu estar nos discípulos, estar na sua igreja. Então a promessa foi baseada no mesmo que aconteceu com ele. O Pai estava nele, estaria na igreja, ele estaria na sua igreja. Mas por quê? Porque esta igreja tem um mestre, tem um tutor que sabe ensinar. Sabe ensinar desde novinhos, desde criança. Nenhuma escola tem direito de tirar, de desrespeitar a fé que os pais dão para os seus filhos, transmitem para os seus filhos. Não, absolutamente não. Nos sentimos coagidos, represados, porque temos visto muitos de nossos filhos sofrendo lavagem de mentes em relação à fé que eles têm herdado dos pais. Quando os mestres, os ensinadores deveriam regar aquilo, pelo menos respeitar aquilo que eles trazem de seus lares. Quando se trata de lares cristãos, quando se tratam de pais verdadeiros cristãos, que têm estado na verdadeira posição de pais, como filhos de Deus, a fé destes meninos tem que ser respeitada. Satanás tem que respeitar os filhos de Deus, onde quer que vá. Agora, meus amados, isto não é simplesmente para preencher tempo, não é simplesmente para agradar aos ouvintes, agradar aos ouvidos, com notas importantes, bonitas, eloquentes, com músicas, para elevo espiritual. Não.
isto é para ensinamento, isto é para raciocínio, isto é para equilíbrio, isto é para tomar posição, porque é do único lugar que a pessoa será arrebatada. Morra na sua posição de esposa, de mãe, morra na sua posição de pai, e então você nunca morre. Sempre estará na lembrança de seus filhos, no caráter de seus filhos. Por isso é que a morte não pôs fim ao ministério de Jesus. De maneira alguma. A morte não põe fim ao ministério de uma mãe, de um pai cristão. Aquela vida prossegue manifestada ao mundo, aos homens. A Bíblia diz assim. Agora, falando exclusivamente no sentido espiritual, qual é a nossa posição como filhos de Deus? Qual é a nossa posição em relação ao mundo? Como crentes, como igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo? Só mesmo o Espírito Santo pode nos dirigir. Não importa se é no deserto da tentação, Ele vencerá por nós. Não importa se é no Calvário. Não importa. Estou crucificado com Cristo. O seu coração afirma com São Paulo nesta hora. Mas a morte não te deterá. Isto porque o Espírito Santo é seu mestre. O Espírito Santo é seu ensinador. O Espírito Santo tem te conduzido à verdadeira posição. Mas ninguém, de um modo geral, quer sofrer os atritos da sua verdadeira posição dada por Deus. Mas Jesus dirige a igreja. O Espírito Santo dirige a igreja, ainda que seja para a cruz, mas logo para a glória eterna. A profecia do evangelista João no livro de Apocalipse, livro da revelação, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará. O mundo está em trevas, não tem mais salvação. Infeliz. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pois quando ele crescer, jamais... Nós temos de aprender de um profeta, nós temos de aprender de um apóstolo, verdadeiramente enviado por Deus. Como Paulo disse, eu vos ensinei o que eu aprendi do Senhor. Ele não aprendeu de homem algum. Ele não consultou a carne nem o sangue, mas veio do Senhor, porque eu também vos ensinei o que aprendi do Senhor, o que recebi do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ao encanto no sol pela tarde, o encanto no lindo arrebol, mas o encanto de encantos é para mim ter-me Deus amor assim. Ao encanto sem igual, encanto sem igual de ter Deus
amor por mim, ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto no céu, numa estrela, na primavera também, mas o encanto de encantos é para mim esse amor que meu Deus me tem. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim, de ter Deus amor por mim. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ouvintes, como cristãos, assim como somos chamados, seria a maior desventura, e por que não dizermos a maior desgraça, não termos esta vida em nós mesmos, por não comermos a carne do Filho do Homem e não bebermos do seu sangue. Jesus está falando de si próprio. A mente humana, mesmo sendo instruída, capacitada para interpretar Deus, não pode, de maneira alguma, discernir isto aqui espiritualmente. Foi uma loucura para aqueles sacerdotes, para aqueles grandes teólogos, eruditos, escribas, o que eles ouviram de Jesus. E mesmo para os seus discípulos, para muitos dos seus discípulos, foi uma loucura. Vocês sabem que o doutor Nicodemos não pôde entender a linguagem de Jesus. Quando Jesus disse: necessário é nascer de novo se quiseres entrar no reino dos céus. Ele pensou logo numa reencarnação, como muitos pensam. Mas isto é uma mente carnal. Isto já está provando que não há vida em si mesmos. Linguagem espiritual é para homem espiritual. Paulo disse que a mente natural, o homem natural, não pode, de maneira alguma, compreender as coisas espirituais. Agora, Jesus falou através de parábolas, usando a natureza e usando
esses tipos tremendos que existem nas Escrituras em relação à vida espiritual. Isso deixou a muitos escandalizados, porque está escrito: foi posta ali uma pedra de tropeço em Sião, uma rocha de escândalo, mas todo aquele que nela crer não será confundido. Em todas as eras da igreja, cada mensageiro confundiu o povo, porque vem com uma mensagem incomum. Quando aquela mensagem se torna comum, então todos a recebem. Aquilo não é novidade mais. Antes de conhecermos o automóvel, então falar no automóvel era uma coisa tremenda, não é? Depois isso já ficou tão comum, logo veio o avião. E depois do avião, mesmo com suas escalas de potência, de rapidez, surpreendendo o homem, tem vindo essa nave espacial. Mas o certo é que ninguém quer ficar de carroça. Ninguém quis ficar com a carroça lá atrás, mas espiritualmente querem andar somente de carroça. Querem um evangelho inoperante, que não tem vida em si mesmo. O maná lá no deserto, que era colhido hoje, não servia para amanhã. Se aquele israelita guardasse aquele maná, não apanhasse um novo, o que ele ia ter em casa? Uma coisa podre. Agora, o maná é o mesmo. O evangelho é o mesmo. A palavra que Lutero pregou é a mesma. Que Wesley pregou é a mesma. A palavra dos dias pentecostais é a mesma. Mas o que acontece? Mesma coisa que aconteceu com o maná caído ontem. Não precisa falar o que aconteceu com esta gente, não é? Basta você saber o que acontecia com o maná, que foi colhido no dia de ontem. Mas vamos fixar uma coisa aqui. É que a linguagem espiritual é para homem espiritual. O profeta disse: como posso falar de álgebra para quem nem sabe o abecedário? Como Deus pode mostrar coisas profundas, coisas tremendas nestes trovões do Apocalipse, nestas coisas tão profundas, sem antes nem sermos batizados em nome de Jesus Cristo, sem antes não podermos nem ver sequer Elias nas Escrituras para nós, sem antes não podermos ver o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Quem tem o Filho tem também o Pai. Eu e o Pai somos um. Sem antes destas coisas, esse abecedário, esses rudimentos, como podemos nós pensar numa fé perfeita para um rapto tão perfeito, tão poderoso? Qualquer mensagem pode te conservar um religioso tradicional, mas nenhuma delas pode te levar no rapto, no arrebatamento, se não houver vida em si mesmo. Mas então, neste caso, a mente humana diria: pois bem, então já que Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, porque está dizendo o Filho do Homem, e nós sabemos que ele é o Filho do Homem, então quem foi salvo? Somente aqueles que viveram no seu dia. Mas nós vamos fazer uma pergunta: existe na história ou nas Escrituras algum documento que os discípulos de Jesus cortaram a sua carne e comeram a carne física de Jesus e beberam a química, o sangue dele? Não, não há.
Então, quer dizer que Pedro, João, a igreja primitiva não tinha vida em si mesma? Tinha sim. Ela comeu da carne. Ela bebeu do sangue. Por isso que ela não trouxe um batismo errado. Por isso que ela não trouxe uma doutrina cheia de controvérsia. Por isso ela não pode ter doutrinas, mas somente a doutrina, um fundamento, uma fé, um batismo. Por isso que ela não gerou em si mesma denominações, coisa que você não vê na Bíblia Sagrada. É porque ela tinha vida em si mesma. Agora, Jesus disse em São João capítulo 6, a partir do verso 53, o que nós estamos vos citando nesse instante. No versículo 63, depois de muita gente ter ido embora e ter ficado com ele somente 12, ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Sim, ele disse: eu sou o pão do céu. E ele disse ainda, confirmando o que está escrito no Velho Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então já estamos vendo o que é isto. Esta carne é a palavra. Este sangue é a palavra, é a vida. É o Espírito Santo. Ele está falando da sua palavra e do Espírito Santo, que se não estiver em nós, esta palavra não estiver em nós, dinamizada pelo Espírito, nos dando uma origem perfeita dos céus, a nossa nacionalidade como cristãos é esta: embaixadores do reino dos céus. Como cristãos bem entendidos, nós honramos a nossa bandeira, nós amamos a nossa pátria terrestre, mas a nossa nacionalidade como cristãos, cidadãos do reino dos céus. Sim, isto agora ficou muito importante para aqueles que querem entender de fato uma linguagem espiritual. Mas porque já são espirituais. Porque Deus está falando ultimamente a espirituais, a quem tem fome, a quem tem sede de justiça. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Agora, ele está falando de água, ele está falando do Espírito, ele está falando da palavra. Você pode falar inglês sem ser americano. Você pode falar alemão sem ser um alemão. Você pode falar da Bíblia. Você pode falar das coisas de Deus. Nós podemos pregar eloquentemente e levantar as pessoas em emoção, sem, contudo, sermos originalmente cidadãos do reino dos céus. Agora é necessário que nós nasçamos neste reino. Isso é o novo nascimento, aquele que não nascer de novo. É necessário que bebamos do mesmo Espírito. Aqui está a linguagem de Jesus Cristo. Mas como pode você ter vida em si mesmo se esta palavra diz que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você se põe a discutir com Pedro, com Paulo, com João, com aqueles que tinham vida em si mesmo? Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de homem algum. Qual foi o seminário de Paulo? Qual foi o seminário de Pedro? Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos desta vida,
para que tenhais vida em si mesmo? Você sabe que a experiência de Pedro não resolveu coisa alguma quando ele lançou a rede a noite toda no mar. E era um pescador experiente. A experiência humana não está resolvendo coisa alguma. Mas quando ele chegou, Jesus chegou, a experiência mudou. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Somente um evangelho cristão, genuinamente, pode gerar cristãos. Pode gerar pessoas que obedecem, porque ninguém pode forçar a quem quer que seja obedecer. Porque a obediência é um dom de Deus. Se todo mundo que se chama cristão tivesse o Espírito Santo, a terra estaria salgada. A terra estaria sob uma luz perfeita. Não haveria tanto terrorismo, não haveria tantos crimes, tanta prostituição, tanta licenciosidade, tanto nudismo, tanta prevaricação, tanta exploração da fé alheia, tanto curandeirismo, tanta feitiçaria, tanta coisa que o homem procura combater pelos meios humanos. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Ah, sim, então aquela mesma carne, aquele mesmo sangue que eles comeram e beberam lá na igreja primitiva, você pode comer agora, pode beber agora. É uma carne que não é gerada pelo desejo sexual, pelo desejo humano, por uma concepção mental. É uma doutrina pura, gerada diretamente pelo Espírito Santo dentro do seu coração, na sua vida, no seu ventre, porque ele disse: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. O que quer dizer isto? É o Espírito Santo dando fruto de Cristo, dando fruto de Deus em sua vida. É a palavra sendo tudo para você. É Ele se tornando tudo para você. O mundo, as coisas do mundo, a mulher tem se tornado tudo para o homem, o dinheiro tem se tornado tudo para o homem, a fama tem se tornado tudo para o homem, quando Jesus Cristo deveria ser tudo para o homem, porque quem tem Jesus tem tudo. Ele é o reino de Deus, Ele é a justiça de Deus que deve ser buscada em primeiro lugar. Mas quem pode? Ele disse: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora com aqueles? Vocês também não se escandalizaram? O que disse Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde? Vamos voltar para a sinagoga? Nós queremos de ti. Nós queremos desta carne. Nós queremos deste sangue. Nós queremos desta vida. Nós queremos esta palavra. Nós queremos este Espírito. Porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Meu Jesus. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele é o meu
Ele é tudo para você, a sua palavra é tudo para você. Você não pode saltar Atos dos Apóstolos de maneira alguma, porque é toda a palavra. É obra do Espírito, são atos do Espírito Santo. Ele é tudo para mim. Diga no seu coração. Isto quer dizer, a palavra é tudo para mim. O Espírito Santo é tudo para mim. É todo o meu alvo, é toda a minha vida, é em quem tenho posto o meu coração, porque onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Isto é vida em si mesmo, porque tem se alimentado de Deus, tem se nutrido do que é real, do que é verdadeiro, do que vem de Deus. Se vem de Deus, é vida eterna. Se não vem de Deus, é morte, é separação. A serpente interpretou a palavra para Eva e desde então, morte, prostituição, sangue derramado, pecado, injustiça. Mas o Espírito Santo interpretou a palavra, gerou a palavra na igreja e desde então, vida eterna, vida em si mesmos. Ó ouvinte amado, receba isto agora e viva por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. É Cristo meu tudo, em sombras e em luz, Ele veio salvar-me, meu doce Jesus. Não tenho temores, pois comigo está meu terno pastor, de mim cuidará. Eu quero este Cristo com todo amor. A Ele eu entrego afeto e louvor. Oh, guardas-me, Cristo, em ti confiarei.
cumpre-se a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois